Bom dia, Ibag, bom dia, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos juntos nessa manhã para adorar o nome de Jesus, para aprender sobre a palavra de Deus, para sermos inspirados, transformados. E eu quero te convidar a começarmos, antes de nós estudarmos a palavra de Deus, antes de nós refletirmos, eu quero te convidar a começarmos orando nessa manhã. Então vamos orar e vamos adorar o nome do nosso Deus logo em seguida. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por esse momento, por essa manhã, por esse domingo. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, que abençoe o nosso dia, que nesse momento nós possamos esquecer todas as coisas que estão ao nosso redor e possamos nos concentrar na Tua preciosa palavra. Fala conosco, Jesus, nos transforma de dentro para fora, que possamos ser cristãos, seguidores, discípulos melhores a partir dessa palavra dessa manhã e que possamos entender e compreender aquilo que o Senhor espera de nós, em nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar.
não sei você, mas eu quero nessa manhã, através dessa mensagem, dessa palavra que vai ser ministrada, conhecer ainda mais Jesus. Nós vivemos para conhecer Jesus cada vez mais e cada vez mais sermos mais parecidos com Ele. Então eu quero te convidar a cantar isso agora nesse momento, a declarar isso. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer mais Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Olha que a palavra de Deus diz. Aqui não é só uma música bonita. Aqui tem base bíblica. Por isso que nós vamos orar dentro dessa base bíblica aqui, ó. Mas do que isso considero tudo como perda, considerado como a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa perdi todas as coisas que eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem
mediante a da fé de Cristo, a justiça que procede de Deus e ser baseada na fé. Filipenses 3. Que Deus te abençoe, que você possa ser encontrado nele. No nome de Jesus, oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez ser encontrado. O Senhor nos encontrou porque o Senhor nos amou primeiro. E por essa retribuição nós te amamos, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos libertou do vale da sombra e da morte. Muito obrigado porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Aonde nós estamos, o Senhor se faz presente. Aonde tem uma pessoa, o Senhor se faz presente, Pai. Porque essa uma pessoa é a tua igreja. Que nós possamos estar entendendo e a tua palavra possa estar penetrando em nossos corações. Porque o Senhor é real e está habitando em cada um de nós. Para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus. Louvamos ao Senhor porque meu amado é o mais doce, no nome de Jesus, amém. Yeshua, Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Bom dia para você que decidiu iniciar a sua manhã celebrando o nosso Deus. Você que está tomando o seu café, você que já está preparando o almoço. Como é bom nos encontrarmos nessa manhã, onde a misericórdia do Senhor nos alcançou. Nós temos algumas comunicações para dar para você. Estamos ainda num período de bandeira preta em nosso estado. Então, continuamos assim as nossas celebrações de forma online. Todo domingo, às 10 horas, nós temos um encontro marcado de forma online, estudando o livro de Romanos. Hoje, às 15 horas, também teremos o culto Ibag Kids. Então, você prepare esse momento aí com a garotada, junta todo mundo aí na sala para toda a família e que você possa aprender, que você possa louvar ao Senhor juntamente com a equipe da Ibag Kids, que preparou algo muito especial para a garotada e para você. E às 19h30, ainda nesta noite, nós teremos de forma online o nosso culto de celebração ao nosso Deus com toda a família. Preste bastante atenção. No próximo sábado, dia 13, às 17 horas, nós teremos um culto muito especial com a Ibag Kids. Então, não faremos de forma presencial, como estamos fazendo todos os meses, uma vez por mês. Então, no próximo sábado será de forma online. Mas queremos te convidar, já colocar na sua agenda, para juntos estarmos ali celebrando ao nosso Deus no sábado, com o Ibag Kids e com tudo que o Senhor preparou para todos nós. E à noite, hoje à noite, prepare o seu pão, prepare o seu suco de uva, pois estaremos celebrando a ceia, o memorial de ceia.
E será maravilhoso estarmos juntos, mais uma vez, relembrando esse amor tão grande que nos alcançou através de morte e morte de cruz. Continue firme. Esse tempo de distanciamento irá passar e os abraços irão chegar. E que Deus nos abençoe. Amém. Vamos celebrar o Senhor com nossos dízimos e ofertas, amém? Lucas 6, 38 diz: dei e será dado a vocês, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Que você seja generoso e que você possa dar segundo determinou o seu coração. Que Deus te abençoe. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua bondade, Senhor Deus. Apesar que estamos vivendo em tempos difíceis, a tua doce mão tem nos sustentado em todas as formas. Pai de amor, te agradecemos porque o Senhor não tem deixado faltar nada. Porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor possa estar abençoando aqueles, Pai, que tem semeado em terra fértil e tem entendido que a tua palavra é de salvação. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim.
montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, Teu amor por mim permanecerá. tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Amém. O amor de Jesus vai sustentar tudo que há em nós. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui então em mais uma manhã para aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, continuando nossos estudos no livro de Romanos, hoje então no capítulo 2. Iremos hoje do verso 1 ao 16. E desde já eu agradeço por você estar aí cultuando com a gente da sua casa, né? Então que Deus possa estar abençoando sua vida, que a palavra que vai ser ministrada aqui possa fazer morada em seus corações, possa fazer diferença em sua vida, e que você possa também curtir e compartilhar, para que outras pessoas também possam estar ouvindo um pouquinho de Deus, aprendendo um pouquinho mais de Deus também, tá certo? Vamos orar então, antes de entrar dentro da palavra. Santo Deus, eterno Pai, te agradeço, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa para ministrarmos a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, entre nos lares, faça morada nos corações e que venha fazer diferença na vida de cada um que for ouvir, Senhor, a tua mensagem. Esteja agora, nesse momento, com o teu servo, Senhor, que o teu Santo Espírito, Deus, esteja falando através do teu servo. Que nada que eu venha falar, ó Pai, seja da minha vontade, mas seja a tua vontade e a tua verdade. Muito obrigado, Pai, e continue com a gente em nome do teu filho. Então, falando hoje sobre Romanos 2, só para lembrar um pouquinho, bem rápido, do que já foi falado em Romanos 1. Lá no capítulo 1, no verso 20, ele fala assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então aqui ele fala um pouquinho que foi compreendidos por meio de coisas criadas, ou seja, eu e você. E lá no verso 32 também do capítulo 1, ele fala assim: embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas mereçam a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Bom, o que tem a ver isso com o Romanos 2? Nós iremos falar sobre o justo juízo de Deus, ou o julgamento de Deus. No verso 20 do capítulo 1, a gente fala sobre Adão e Eva, que tendem a culpar um ao outro. Quando Deus chama Adão, após terem comido o fruto proibido, quando Deus interroga Adão, o que está acontecendo? A primeira coisa que Adão fala é:
foi culpa da mulher que o Senhor me deu. Ele não diz, não, Senhor, fui eu que errei. Eu cometi o erro, eu desobedeci às tuas ordens. Não, foi a mulher que o Senhor me deu. E agora em Romanos 2, a gente vai falar um pouquinho sobre esse julgamento de Deus. De como Deus julga. Então ele julga, a gente vai aprender que ele julga com justiça, ou seja, de acordo com a verdade. O segundo ponto de como ele julga, de acordo com as nossas obras. E terceiro, de acordo com o conhecimento da palavra. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa maneira de julgar de Deus em nossas vidas, do verso 1 ao verso 16. Então, ele vai falar um pouquinho, Paulo aqui revela um pouquinho dos padrões pelos quais o mundo vai ser julgado por Deus. Amém? Então, abra sua Bíblia, seja ela a física, né, de papel, ou no teu celular, e acompanhe a leitura com a gente, desde o verso 1 até o 16, e depois a gente vai explicando um pouquinho. No verso 1, então, começando, diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme à verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Esses serão declarados justos. De fato, quanto aos gentios que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornando-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme decreta o meu evangelho. Então aqui, se você percebeu, a gente vai falar sobre os julgamentos de Deus. Então a gente falou nos versos um pouquinho sobre a verdade, sobre as obras e sobre o conhecimento. Então lá no verso 1, acompanhe comigo. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Ou seja, ele está falando da pessoa que não assume seus erros. Pelo contrário, transfere a culpa para os outros. Ele não enfrenta os seus pecados. Ele projeta para a vida dos outros aquilo que ele está cometendo de errado. Como assim? Por exemplo, na igreja, você frequenta a igreja, você tem um certo cargo na igreja,
mas você no teu secreto, que não precisa ser sozinho, quando eu vou falar em secreto, não significa que você está sozinho em algum lugar, mas com outras pessoas que não são do seu dia a dia cristão, não é a tua família, não são os seus amigos da igreja, e lá você pratica coisas erradas. Ou, um outro exemplo, você que trabalha em algum lugar onde não tem nenhum irmão cristão seu, nenhum amigo ou familiar, e lá você pratica coisas erradas. O que acontece quando você vem para a igreja e você vê que alguém está fazendo algo errado? A tua consciência te acusa que você também errou, mas para esconder isso, o que você faz? Você acusa os outros. Você acusa o irmão. Você projeta a culpa para cima dele, para que o foco saia sobre você com medo de que alguém saiba que você cometeu algum erro. Mas o seu coração é tão mau quanto ao outro. Por quê? Porque você conhece a palavra. Nós falando agora para quem é daqui da IBAG, da nossa igreja, quem faz parte daqui, se você que está nos acompanhando é de outra igreja, então por isso que eu estou dizendo aqui da igreja, aqui da IBAG, por exemplo, nós temos células online agora devido à pandemia, durante a semana, onde estudamos a palavra de Deus. Nós temos o culto de quinta-feira, a quinta dá respostas 20 horas online. Nós temos os cultos de domingo de manhã às 10 horas, como esse que você está acompanhando. E o de domingo à noite às 19h30. O que tem a ver isso? Ou seja, a igreja proporciona vários meios para que a igreja, os membros, aprendam da palavra de Deus. Mas alguns irmãos, infelizmente, ouvem a palavra, têm oportunidade de aprender, mas enquanto estão no secreto ou em outro momento, acabam cometendo os erros. E isso é no geral, para qualquer um de qualquer igreja. As pessoas cometem erros, mas o problema não é errar, o problema é não aceitar. É colocar a culpa nos outros por coisa que fica sabendo, mas não aceita que errou e não se arrepende. Não chega e fala, poxa, eu também errei, eu preciso consertar minha vida. Mas o que o verso 1 está falando? Que as pessoas não olham para si mesmos, para aquilo que elas fazem, mas elas preferem julgar aos outros, projetar aos outros culpa, mas quando também são culpados. O problema para essas pessoas é que você pode enganar pessoas, mas você não engana a Deus. Olha o que fala o verso 2. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Aqui, Paulo faz alusão à verdadeira condição da humanidade. Há pessoas que pensam que por estarem em lugares de destaque, tendo um lugar mais que evidencie ela, por exemplo, eu hoje estou aqui levando a mensagem para você, daqui a pouco eu vou achar que eu terei um julgamento mais leve, porque eu sou um ministro da IBAG, estou levando a mensagem no púlpito, ou alguém que faz parte do grupo de louvor que está aqui também. Então tem pessoas que acham que por ter um lugar mais em evidência na igreja, terão um juízo, um julgamento de Deus mais leve, mas estão enganados, porque a gente não esconde de Deus aquilo que acontece no secreto. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus está com a gente por onde a gente for, a todo tempo, em todo lugar. Então nós podemos, como eu já falei, enganar pessoas, mas nós não vamos enganar a Deus. Verso 3 diz assim: assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Aqui refere-se ao homem que conhece o certo ou errado, pratica o que é errado, mas condena os outros pelos mesmos erros que ele também comete, pensando que os seus próprios pecados não vão ser julgados por Deus. Tem gente que pensa que ter a chave da igreja vai livrar ela de cometer erros. E acham que é uma grande coisa. Eu tenho a chave da igreja. Elas acham que têm o poder. Eu sou o líder, eu sou o ministro. Nas empresas, eu sou o supervisor, eu sou o gerente, eu sou o líder. Só que elas se enganam. Que esse é um poder, não um poder
não que ele seja falso, mas é um poder que no mundo espiritual, se você não tiver uma vida de comunhão, intimidade com Deus, de uma vida correta, ele não vai valer de nada. Porque você está enganando pessoas e está usufruindo do poder para cometer erros e acusar os outros. Na igreja, não é porque você tem a chave que você é o sumo poderoso sacerdote, é o santo. Não, não tem nada a ver. Mas infelizmente pessoas se escondem através dessas coisas. Porque elas pensam que porque tem algo de diferente dos outros, um acesso a mais que os outros, elas serão julgadas diferentes ou talvez nem serão julgadas por Deus porque elas foram escolhidas para estar ali. Mas não é assim. Deus, ele é justo. E ele julga todo mundo de forma justa. Não importa o que você faça. Tem gente que se acha o juiz, pensa que é melhor que os outros. Acha que o fato de ter cargo pode julgar os outros e não a si. E que seu julgamento vai ser leve. Olha o que fala o verso 24. O verso 4, aliás. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então aqui ele está falando que ignorando a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. O termo arrependimento, ele significa mudança de mente, mudança de atitude. No contexto significa rejeitar hábitos pecaminosos e voltar-se para Deus. E aí eu faço uma pergunta para você. Por que você se arrepende? Se você prestou atenção no texto, você já vai saber a resposta. Que ele fala, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? A gente se arrepende por causa da bondade de Deus. Quando nos arrependemos de coração, nossa consciência avisa que estamos errados. E outra consequência, quando a gente entende que errou, é que a gente fica triste por ter cometido tal erro. E o terceiro ponto de consequência, quando a consciência nos acusa, a gente entende que errou, ficamos tristes por isso, e que nós tentamos mudar nossa conduta para não errar mais. Verso 5 diz assim: contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Ou seja, aqui no verso 5, o sentido do termo é diferente da ira de Deus citada lá em Romanos 18. A gente estudou um pouquinho lá atrás. Aqui a ira de Deus é cólera atuante no tempo presente. Então ele fala de hoje. Ele fala dos dias de hoje, da ira de Deus quando se revelará no seu justo julgamento. A palavra é uma menção à ira futura, que muitos consideram uma referência ao dia do juízo. Sendo assim, as pessoas que continuam em sua rebelião contra Deus estão acumulando ira divina sobre a sua própria cabeça. E aqui tem uma palavra interessante que é acumulando ira. A palavra acumulando ira nesse versículo quer dizer que Deus não nos pune de forma instantânea. O erro que você comete não é agora. Deus não vai te punir hoje pelo erro cometido. Aqui ele está falando que é um acúmulo. Você erra hoje, você erra amanhã. E assim, conforme vai passando o tempo, aquilo vai se acumulando. E a ira de Deus, ela vai olhando, vai ficando mais forte contra você, como fala o texto. Você está acumulando ira contra si mesmo. Olha o que fala Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o salário do pecado. É como você trabalha, por exemplo.
Eu trabalho 30 dias para depois eu receber o meu salário. Assim é a culpa. É isso que a palavra está dizendo, o acúmulo. E aqui ele fala, então, o salário do pecado. Ou seja, você vai pecando e o salário vai ser a morte. Olha lá em Gálatas 6:7. Diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Ou seja, aquilo tudo que você semear, o dia que a plantação estiver pronta, você vai colher. Se você semear bons frutos, você vai colher bons frutos, se você cultivar e cuidar. Agora, se você semear ódio, desavenças, palavras de desânimo na vida das pessoas, você vai colher isso. Se você for mal educado, você vai colher essas falta de educação no futuro, porque você vai ser tratado assim. Se você for uma pessoa que ajuda, uma pessoa que está disponível para dar abraços para aquele que precisa no momento de necessidade, ou você é uma pessoa que tem condições de ajudar aqueles que estão passando por uma dificuldade, isso tudo você vai colher. Aquilo que você fazer de bom, você vai colher de bom. Aquilo que você fazer de ruim, você vai colher de ruim. É o que a palavra está dizendo. Aquilo que você semear, isto também você vai colher. Verso 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ou seja, a recompensa de cada um segundo as suas obras. Quando não salvos comparecem diante do trono do juízo final para serem julgados, a salvação não estará mais disponível. A porta da graça terá sido fechada. Este julgamento servirá para determinar o grau do castigo imputado a cada um. Mas assim Deus atribuirá punições que são compatíveis às más ações de cada indivíduo. Enquanto isso, o tribunal será restrito aos cristãos, que serão recompensados por Deus conforme as suas boas obras. Ou seja, Deus julga cada um de forma individual. Você não vai ser julgado pelas obras do seu marido ou da sua esposa, ou do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Você será julgado por aquilo que você tem feito. Deus vai te julgar de forma individual. Deus não vai te julgar porque alguém fez algo e você é amigo, é parente. Não. O teu julgamento será individual. Aquilo que você fazer, por isso, por essas tuas condutas, por essas tuas atitudes, você será julgado. Verso 7. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Aqui ele fala que podemos deduzir que a vida eterna pode ser obtida por meio da prática de boas obras. Lá em Romanos 3:22, eu não vou entrar no assunto, nós vamos falar nos próximos domingos, vai falar sobre a justificação pela fé. Mas aqui a gente vai falar sobre o juízo divino e não a justificação. Os cristãos que praticarem boas obras serão recompensados na vida ao porvir, na vida eterna. No Novo Testamento sempre se refere à vida eterna como algo que o cristão deve usufruir. Já no presente, essa vida é uma dádiva recebida mediante a fé. Olha o que fala em João 3,16 e que já é muito conhecido. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Contudo, sempre que no Novo Testamento menciona a vida eterna como algo a ser recebido no futuro, por aqueles que já são cristãos, refere-se às recompensas eternas. Olha o que fala Romanos 5:21.
a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Gálatas 6:8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E 1 Pedro 1,7 também fala assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, o galardão terá por base as boas obras realizadas por nós aqui na terra. Outro ponto sobre o juízo divino através da prática de boas obras. Por exemplo, um tribunal. E você que é formado em direito, não fique chateado comigo, é só um exemplo, mas é o que a palavra de Deus nos ensina. Mas os tribunais, eles julgam conforme lhes são apresentados os fatos. Por exemplo, tem um advogado de acusação que lhe apresenta os fatos. E tem um advogado de defesa que te apresenta outros fatos. E a partir daí é feito o julgamento das pessoas. Por aquilo que você lê, aquilo que o juiz está lendo, pelo que ele está conhecendo aí dentro da lei, ele vai usar da lei para colocar o seu julgamento, para dar a sentença do que sobre o resultado daquilo que ele leu e daquilo que ele entendeu das provas que foram passadas para ele. Mas Deus, ele é diferente. Porque o homem, ele pode sentenciar alguém até a morte. Por exemplo, uma prisão perpétua. Então, esse é o limite do homem. Ele julga pelo que passam para ele. Dentro, ele usa da lei, dos conhecimentos para colocar o julgamento, a sentença. E ele pode julgar até a morte. Mas Deus não funciona assim. Porque Deus, ele conhece a tua vida. Aquilo que você pensa, lá no fundo do seu coração. Põe para mim Salmo 139. O verso 1. Vai ser o 1, 2, 13 e o verso 16. Vamos lá então, Salmo 139, 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. 3. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ou seja, Deus sabe o que realmente aconteceu. Bem diferente de um juiz. Porque Deus está presente o tempo todo, com todo mundo, em qualquer lugar, e conhece os nossos pensamentos. Não sou eu que estou falando, é a palavra que fala isso. É a palavra que está nos dizendo que Deus sabe de tudo. Então o homem, por mais que aplique a justiça, aquilo que está na lei, ele tem um limite. Ele vai até o seu conhecimento. Mas Deus, quando nos julga, ele nos julga por conhecer o nosso íntimo, o nosso interior, o nosso coração. E a outra coisa que o homem pode julgar até a morte. Bom, deu a sentença de morte, acabou. Mas Deus julga após a morte. Na vida eterna, como a gente acabou de ler em Romanos e Gálatas. Versos 8 e 9.
Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu e depois para o grego. Ou seja, indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes. Pessoas com essas características experimentarão o castigo de Deus. E aí ele fala também, tribulação e angústia são reservadas para todos os que fazem o mal. Olha o que fala Gálatas 2, 4 e 5. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permaneça em vocês. Ou seja, que a gente não se submeta a esses contenciosos e desobedientes. Que essas tribulações e angústias, a gente procure se cuidar para não fazer parte disso. Para que elas não vão nos fazer mal, porque elas vão nos desviar de Deus. E poderemos acabar sendo julgados por essas más atitudes. Olha o que fala 1 Coríntios 3, 11 a 15. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Ou seja, cuidado com as tuas obras, que ela pode queimar. Aí a gente volta lá no início. Cuidado quando apontar os erros dos outros. Olhe primeiro para você, para o seu coração, para o seu interior, se você não está cometendo os mesmos erros e está passando para os outros para esconder os seus. Como a gente acabou de falar, Deus ele está presente o tempo todo em todos os lugares. Então, cuidado com as atitudes. Pessoas, infelizmente, mesmo nas igrejas, vão entrar com pensamentos ruins. Vão falar coisas ruins, vão querer apontar dedo, vão falar mal dos outros. Mas o que a palavra disse? Cuidado. Não se submetam a esse tipo de pessoa. Ou seja, se afaste delas. Para que no dia do julgamento de Deus, você não tenha esses pontos negativos para ser julgado. Que o julgamento do Senhor com relação à sua vida lhe seja um julgamento aí sim leve, porque você pratica as boas obras. Mas não que seja um julgamento, digamos assim, pesado, porque você tem cometido erros e não tem admitido. Você tem se escondido atrás dos seus erros, mas apontando os erros dos outros. No verso 10. Mas a glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Aqui ele está falando que todo cristão que faz o bem será recompensado. Ou seja, você praticou o bem, você fez as coisas de maneira correta, Deus vai te julgar por isso e com certeza a recompensa de Deus será diferente daquela pessoa que comete erros, que vive fazendo coisas na presença de alguns parece ser corretas, mas no seu secreto fazendo coisas que não condiz com a palavra de Deus. Verso 11 diz assim: pois em Deus não há parcialidade.
Ou seja, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Uma vida eterna é o que Deus lida com condenação sem favoritismo. E da mesma forma, Ele lida com salvação sem qualquer favoritismo individual. Ou seja, Ele não tem acepção de pessoas. Para Ele não importa se você é preto ou é branco, se você tem grau superior ou fundamental. Deus, para Ele, não importa isso. Não importa o quanto você estudou, Ele vai te julgar da mesma forma, de forma individual, por aquilo que você é. O Rafael, no meu caso, eu estou fazendo seminário. Seminário, talvez me forme esse ano, espero terminar esse ano, mas eu serei julgado pela minha formação. Não significa que por eu ter feito seminário e daqui a poucos, dentro da vontade de Deus, ser consagrado como pastor, eu ser julgado como pastor e aquele outro irmão que não é, que é um membro da igreja, não vai ser julgado da mesma forma. Não. Cada um vai ser julgado conforme a vida que tem. Se você tem segundo grau, ensino superior, tem mestrado, é graduado, você vai ser julgado por isso. E quem não estudou vai ser julgado pela escolha, pelo estudo que tem. Deus não vai pegar e colocar os dois juntos e colocar o mesmo peso. Não. A palavra está dizendo, Deus não há parcialidade. É cada um de forma individual. Deus não muda o seu padrão. Tanto a retidão como a injustiça são consideradas e julgadas. Por quê? Porque eu posso ser formado, ensino superior completo, mas cometer erros que a pessoa que tem ensino fundamental não comete. Então o julgamento de Deus ele é imparcial, ele vai me julgar por aquilo que eu fiz, dentro do estudo que eu tenho. Ele não vai julgar todo mundo da mesma forma. É cada um dentro daquela sua vida. Não pense que por você ter uma formação melhor que os outros, mais conhecimento, o seu julgamento será mais leve. Deus não lida com as pessoas conforme as nossas preferências. Ou seja, Deus também não vai ir, porque o Rafael é o ministro da IBAG e tem uma afinidade maior com alguns irmãos. E o que acontece de forma natural, porque você acaba tendo mais contato com alguns e menos com outros, até pela liderança, para tratar assuntos de igreja, então você acaba tendo contato às vezes mais com os líderes do que com os liderados. E aí eu vou chegar para Deus e vou dizer para Ele, não, olha só, sabe o fulano ali? Ele é um líder, ele está sempre junto comigo. Eu lidero ele, quando eu preciso ele está junto, então alivia para ele ali. Ou seja, isso não vai acontecer. Deus ele não vai julgar conforme as nossas preferências. Ele vai me julgar, vai julgar o outro líder e vai julgar o outro liderado, e que está sempre à disposição. Ele vai julgar cada um de forma diferente e individual. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nós erramos. Então Deus não vai pesar a sua mão sobre quem é mais dedicado à obra ou menos. Tem pessoas que estão sempre disponíveis e sempre na igreja, fazendo alguma coisa. O que precisa, a pessoa está lá, sempre fazendo. Mas tem outros que não. Tem outros que vêm se precisar. Tem outros que nem vêm. Acontece. Tem pessoas que não vêm, elas vêm para o culto. Elas vêm, assistem o culto, acabou o culto, elas vão para casa. E aí aqueles, como eu falei, que estão sempre ali. Eles enxergam que a cadeira está fora do lugar e vão lá e colocam a cadeira no lugar. Mas, como eu falei anteriormente, Deus, a mão dele não pesa de forma diferente porque faz mais ou que faz menos. Ele vai julgar pela atitude de cada um. E por que a gente acabou de ler? Porque todos pecamos e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós erramos.
Todos nós cometemos erros. Vamos lá então ao verso 12. A partir do verso 12, a gente vai falar um pouquinho sobre essa prática da lei. Como a gente tinha falado no início, um dos pontos, que seria de acordo com o conhecimento que temos da lei, então, ou seja, da prática dessa lei. No verso 12 ele fala assim: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Aqui ele refere-se então aos gentios, que sobre a lei, e sobre a lei os judeus. Então, aquele que peca sem a lei perecerá. E aqui tem um ponto interessante. Porque, vamos ler de novo. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. A palavra não fala que aquele que pecar sem a lei será julgado. Não. Sem a lei ele vai perecer. Ao contrário de todo aquele que pecar sobre a lei. Aí pela lei, ele vai ser julgado. Aqui tem uma diferença muito importante. Então, grifa na sua Bíblia, grifa aí, coloque em destaque essa palavra. Porque sem a lei, você não será julgado, você vai perecer. Verso 13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. Ou seja, os que ouvem não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, não é suficiente saber o que Deus quer que façamos. Só os que praticam a sua vontade agradam a Deus. Lucas 6,46. Diz assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Ou seja, ouça a lei e pratique. Não adianta apenas ouvir. Vocês serão justificados pelo perdão de seus pecados e aceitação de um relacionamento correto com Deus. As obras, a gente precisa entender que as obras elas não são a causa, mas elas precisam ser a consequência. Tem gente que faz obras porque cometeu erro e aí quer esconder o erro em cima de obras. Mas a palavra está dizendo que ouça a palavra e aí, como consequência, realize as boas obras. Não procure fazer boas obras para esconder os teus erros, mas faça boas obras porque você conheceu a palavra e você agora quer colocar em prática. Ou seja, o religioso formal de performance não ajuda em nada. Ser um simples ouvinte não será justificado. O que ele está falando? O que a gente entende disso? Não adianta você participar do teatro, grupo de louvor, ter uma performance aqui na frente, ser um pregador que chama a atenção de todo mundo. Uma pessoa que as pessoas olham, poxa, olha o Rafael hoje, o Rafael vai pregar, eu vou na igreja. O Rafael estava pregando hoje, estava legal. O fulano cantou hoje. O fulano fez um teatro, nossa, que interpretação. Mas isso não adianta de nada se você está fazendo essas coisas para esconder os teus erros do secreto. Para que isso venha valer a pena, você precisa estar fazendo porque você entendeu a mensagem de Deus. E através dessas suas obras, você vai transmitir a palavra para salvar as vidas. Porque as pessoas, quando olharem para você, elas vão dizer, poxa, eu quero seguir o Rafael, porque olha o testemunho da vida dele. Esse cara eu quero seguir. Aí elas não estão olhando simplesmente para a sua performance, elas estão olhando para a sua vida, porque elas conhecem e sabem que o que você está fazendo não é para se aparecer, para você dizer que é melhor que os outros, mas elas sabem que você está fazendo para que elas venham a fazer junto com você parte do teu crescimento, parte das tuas alegrias, da vida que Deus te deu, elas querem comemorar contigo. Então, muito cuidado com as coisas que você realiza. Da mesma forma, vem para a igreja. Tem gente que vem para a igreja só para ouvir. Só que acabou o culto, o que acontece? Vai para casa e esqueceu, acabou. E aí, durante a semana, tem a oportunidade de falar de Deus.
de falar sobre o Evangelho, e não é simplesmente falar da Bíblia, mas testemunhar das coisas boas que Deus tem feito. Aí elas têm a oportunidade de fazer isso e elas não fazem. Essas são as pessoas, são os ouvintes, que só vêm no domingo para a igreja, vêm para o culto, ouviu a palavra, acabou o culto, fechou a Bíblia, guardou, e agora até o próximo domingo. Então não seja uma pessoa assim. Seja uma pessoa que pratique. Uma pessoa que ouça a palavra de Deus e coloque em prática. Que leve o amor de Deus aos outros, leve o evangelho, o conhecimento para as outras pessoas, para que outras pessoas sejam salvas. Tem pessoas que passam pedindo oração pela família. Não estou dizendo que é errado, pode continuar pedindo, a gente vai orar. Mas não ora. Ah, eu quero uma oração pelo fulano que está doente. Você orou? Não. Ah, tem uma pessoa que quer ouvir a palavra de Deus, que precisa ouvir a palavra de Deus. Mas se Deus colocou essa pessoa na tua frente, Ele colocou para você falar do seu jeito, porque Ele sabe que você tem condições de fazer. Então faça, porque você vai ser julgado por isso. Do seu jeito, simples. Ou você mais formado, com palavras mais bonitas, né? Mas você vai ser julgado dessa forma, pela prática da lei de Deus, pela prática do conhecimento que você tem. Lá no início da mensagem eu falei, nós temos célula durante a semana, temos culto de quinta-feira, temos o culto de domingo de manhã, que estamos agora, e temos o culto de domingo de noite. Ou seja, muitas oportunidades de você aprender a palavra de Deus. Deus então está te ensinando, te dando conhecimento, através dos ministros que passam por aqui, que levam a mensagem dos líderes de célula, que levam a mensagem de Deus. Então coloque em prática esse conhecimento. Não guarde só para você. Leve para os outros, colegas de trabalho, pessoas na rua. Quantas oportunidades já tivemos de em outros lugares que a gente nem imaginava daqui a pouco ter a oportunidade de orar por pessoas. Eu já contei aqui várias vezes, aqui em Cachoeirinha e nas outras igrejas, o testemunho da minha vida, da minha esposa, da minha filha, sobre um tumor que a minha filha nasceu, as idas no médico. E em algumas dessas idas nos médicos, nós tivemos oportunidade de orar com o médico e tivemos oportunidade de falar de Deus e orar com pessoas que também estavam com seus filhos com uma doença, com câncer. E Deus nos deu essa oportunidade. Ou seja, com certeza Deus está dando essa oportunidade para você falar sobre o conhecimento, sobre a prática da lei e do evangelho por onde você for. Então pratique, não seja apenas um ouvinte, não guarde só para você, leve para os outros, do seu jeito, como eu acabei de falar. Se Deus colocou uma pessoa na sua frente, não importa o grau de conhecimento que você tem, mas fale aquilo que você já ouviu e conhece, porque Deus vai estar olhando o teu coração, e Ele vai estar vendo que você está se esforçando para ensinar a tua palavra. Então pratique. Verso 14. Diz assim: de fato, quanto aos gentios que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Aqui, ou seja, o que ele está falando? Fazem naturalmente as coisas que são da lei. Os gentios que não têm a lei fazem coisas boas, como, por exemplo, honrar os pais. Essa é uma evidência de aqueles que acreditam em uma lei moral básica. Eles sabem em seu coração que há diferença entre o certo ou o errado. Essa lei da consciência serve como juiz para eles em lugar da lei de Moisés. O que ele está falando? Que tem pessoas que não conhecem a lei de Moisés. São as pessoas que não são cristãs, que não têm o hábito de ler a Bíblia, ou nunca tiveram a oportunidade, mas lá no seu coração, no seu íntimo, elas sabem que existe o certo ou o errado. E inconscientemente, a lei de Moisés, elas praticam o certo.
Aqui eu coloquei o exemplo sobre honrar o pai e mãe, mas são pessoas justas. São pessoas que, se forem no mercado ou numa loja fazer alguma compra e o atendente, o caixa, der um valor de troco a mais, elas vão olhar, não, ô meu querido, meu amigo, olha só, você me deu um valor a mais, tá errado, teu. Pega aí de volta. Então são pessoas que não conhecem a lei de Moisés, mas que praticam a lei. E elas serão julgadas por essa lei. O 15 fala assim também: pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Aqui no 15 fala, não é a lei que está inscrita em nosso coração, mas a obra da lei. A lei de Moisés foi gravada em pedras, porém há também uma lei moral, semelhante a ela escrita no interior de cada pessoa. Antes de ser julgado pelo tribunal de Deus, o homem é julgado pela sua consciência. Ou seja, quando conhecemos a lei de Deus, sabemos o certo e o errado. Antes de sermos ainda julgados por Deus, lembra daquilo que a gente leu? Do acúmulo de ira sobre o salário do pecado. Então, antes de sermos julgados por Deus, a consciência vai nos julgar por aqueles erros que a gente cometeu. Então, a gente está sendo julgado todo dia. Quando você conhece as leis de Deus, você anda nos caminhos de Deus, você tem relacionamento com Ele. E se você pisou na bola em algum momento, seja lá o que for, a tua consciência vai te cobrar. E se a tua consciência te cobrar, arrependa-se. Decida não errar mais. E verso 16. Diz assim: isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Então, conforme o evangelho que Paulo pregou, Deus não julgará apenas atos de pessoas, mas as suas motivações e os seus segredos. Olha o que fala em 1 Coríntios 4 e 5. Portanto, não julguem antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Ou seja, ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração de cada um. Então, nós seremos julgados pelos segredos mediante Cristo. Ou seja, tudo aquilo que está oculto, que você julgou as pessoas o tempo todo em Romanos 2, aquelas acusações que você fez aos outros, tentando esconder que você cometia os mesmos erros, quando chegar no momento do nosso julgamento, Ele vai trazer tudo o que está oculto e vai te julgar por essas intenções do seu coração. E nessa ocasião, como fala o final do versículo, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então não deixe chegar o dia. O dia nós não sabemos quando será. Não sabemos se ainda será hoje, neste domingo, se será amanhã, segunda-feira, daqui um mês, um ano, 10.000 anos, não sabemos. Mas não se permita chegar até o dia do juízo de Deus com coisas guardadas no íntimo do seu coração, no seu secreto, porque Deus vai trazer à tona e Ele vai te julgar por isso. Só Deus vê o seu coração, só Deus tem competência para julgar o foro íntimo, só Deus conhece os segredos. Aquilo que ninguém pode provar, aquilo que ninguém viu ou vê, Deus sabe. Lembra que eu comentei aqui no estudo sobre o tribunal, sobre o juiz julgar pelas provas que ele recebe, de defesa ou acusação? Então Deus
a gente aprende através da sua palavra que ele julga por aquilo que ninguém viu ou vê. Como eu falei, o juiz ele julga por aquilo que ele está lendo, pelo aquilo que foi apresentado a ele. E aí as pessoas vão no júri, um acusa, outro defende, e ele toma a sua decisão e após a sentença. Mas Deus não. Deus não precisa que alguém me defenda ou que eu defenda alguém. E não precisa também que ninguém me acuse de nada e que eu acuse alguém. Porque Ele vê tudo. Ele sabe tudo e está com a gente o tempo todo. Ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente, como a gente leu em Salmo 139. Ele está com a gente o tempo todo e em todo lugar e conhece os segredos do nosso coração e conhece os nossos pensamentos. Eu estou finalizando e eu quero deixar mais alguns pontos para você da lição de hoje. Primeiro, Deus já marcou o dia da vinda de Cristo. 2, Deus já nomeou o juiz, e o juiz é Jesus Cristo, aquele que hoje é o seu advogado, amanhã ele vai ser o seu juiz. Terceiro, Deus definiu a abrangência do seu julgamento. Ele vai julgar não só as tuas palavras, não só as obras, mas vai julgar os segredos do teu coração, como a gente acabou de ler, que nada vai ficar oculto. 4, Deus já estabeleceu a referência do julgamento, que é segundo o seu evangelho, segundo a lei. Por isso que do verso 12 ao 16 fala sobre a prática da lei. Então pratique a lei, não seja apenas um ouvinte. No passado, isso está lá em Atos 17, 30 a 31, diz assim: no passado, Deus não levou conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. O que ele está falando para mim e para você no dia de hoje? Se arrependa. Se em algum momento você acusou alguém, você falou mal de alguém, fez fofoca de alguém, apontou o dedo para alguém, e lá no fundo, no seu íntimo, sem que ninguém saiba, você cometeu algum erro, Deus está te dando a oportunidade de você se arrepender. Deus está dizendo para você nessa manhã no livro de Atos, do verso 1 ao 16, que apesar de que Ele vai aplicar a sua justiça, e Ele é justo com isso, e vai julgar cada um de forma individual, Ele também está dizendo para mim e para você, se arrependa. Se arrependa daquilo que você fez errado, se arrependa das acusações que você tem feito. E torne-se uma nova pessoa. Mude o seu estilo de vida, a sua maneira de viver, o seu jeito de ser. Se torne uma nova criatura, tenha relacionamento comigo. Ele está falando hoje para você. O que ouvimos nessa primeira parte, que Paulo desconstruiu a confiança dos moralistas e disse que vocês estão acusando os outros, mas são tão culpados quanto eles. Paulo está dizendo aqui nessa primeira parte de Romanos que nós não temos imunidade especial. Nós seremos julgados por aquilo que fizemos e praticamos. Não importa o grau de conhecimento. Se conhece mais ou menos ou dedicação no seu evangelho. Se fulano se dedica mais ou fulano se dedica menos. Ninguém está imune do julgamento de Deus. Mas todos nós temos a oportunidade de nos arrepender. Deus é bom, pois quando estamos no fundo do poço e nos arrependemos, somos alcançados pela sua graça. Que nessa manhã a graça de Deus alcance seus corações. Que o amor de Deus e a sua misericórdia alcance os seus corações. E que você lá no seu íntimo, no seu secreto, se em algum momento cometeu algum erro, e você tem medo ou vergonha de expor a Ele, coloque no altar do Senhor. Coloque para Deus esses erros que foram cometidos, para que quando a justiça de Deus não vier, você não esteja perdido. Mas para quando Ele vier, Ele te perdoe, porque Ele já sabe que você teve a oportunidade e se arrependeu. Não se permita, como lemos nos versículos anteriores, não deixe chegar a hora do juízo para que Deus pegue você e fale: aqui você tem isso aqui,
no oculto, que você guardou em segredo e você nunca colocou à tona. Nesse dia de hoje, Deus está falando para você. Coloque no altar do Senhor. Não permita que isso que está escondido lá atrás permaneça e continue atrapalhando a sua vida. Coloque para fora, coloque no altar de Deus. Se arrependa no altar do Senhor. Vou te pedir nesse momento que você feche seus olhos na sua casa e esteja orando com a gente. Santo Deus, eterno Pai, te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de falar a tua palavra. Te agradeço por um momento de ensinar um pouco mais do teu evangelho, das tuas ordens e do teu justo julgamento, Senhor. Que aquele, Senhor, que hoje está na sua casa, no conforto do seu lar, ou está ouvindo dentro do carro, no seu telefone, e que tem algo lá no seu íntimo, que tenha feito de errado e que ainda não colocou no teu altar, ó Deus, que possa estar fazendo isso neste momento. Que possa estar se arrependendo das coisas erradas que fez. Que possa estar nesse momento se quebrantando no teu altar por estar acusando outros, mas como forma de defesa, porque também cometeu erros. Que os meus irmãos possam se arrepender desses maus erros e que a partir de hoje possam ter uma nova vida contigo. Que a cada um, Senhor, que sentir o desejo no coração, que a partir de hoje possa viver um novo momento de intimidade e relacionamento com o Senhor. A tua palavra fala que as coisas antigas já passaram, eis que coisas novas venham viver, ó Deus. Que a tua palavra se cumpra na vida de cada um dos meus irmãos. Que cada um tenha um domingo abençoado, uma semana repleta de bênçãos. E aqueles que forem ouvir em outros dias, Senhor, que o seu dia seja grandemente abençoado e que a tua palavra faça morada, Senhor, nos seus corações. Mas que também não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua lei. Que levemos o teu conhecimento, o teu evangelho para cada um que o Senhor colocar em nossa frente, Senhor. Porque se o Senhor colocou pessoas na nossa frente, é porque nós temos condições de falar da tua palavra, cada um do seu jeito. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Continue com a gente, nos cuidando e nos orientando conforme a tua vontade. Coloca os teus anjos acampando ao redor de nossos lares, nossos trabalhos, nossas famílias, nossas vidas, Senhor. E todo aquele irmão que está ouvindo essa mensagem, sentir o desejo de te receber como Senhor e Salvador da sua vida, que possa escrever lá no finalzinho, hashtag uma nova vida. Se alguém deseja voltar aos teus caminhos, que também se coloque hashtag uma nova vida e coloque que decidiu voltar aos caminhos do Pai. Muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade. Em nome do teu Filho amado Jesus que eu oro e agradeço, Senhor. Amém. Fique em paz, fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus por essa palavra, mais uma manhã sendo transformados por Deus. Deus é bom o tempo todo, não é? Vamos declarar que Ele é bom? Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia
dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom o tempo todo. Que Ele te abençoe nesse restante de